Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou Matheus Fonseca e hoje vamos dar seguimento aos estudos sobre o texto de Mateus capítulo 24. No vídeo anterior eu falei sobre panorama de Mateus 24, então eu fiz uma análise geral sobre o texto e falei que nós, como preteristas parciais, entendemos que esse texto já se cumpriu no primeiro século. Mateus 24 se refere à destruição do templo e o dia do juízo de Cristo contra os judeus e contra Jerusalém e o templo. Então isso já aconteceu. O texto de Mateus 24 não se refere ao retorno de Jesus. Nós não cremos que esse texto se refira ao dia que o Senhor retorna. Nós cremos que o Senhor um dia retornará fisicamente a essa terra, tá? Mas esse texto não ensina tal doutrina. Esse texto se refere somente à destruição de Jerusalém. Eu falei isso então no primeiro vídeo, um panorama geral, e eu quero agora entrar em detalhes. Eu espero ser fiel à interpretação e não deixar passar nada. Mas se isso vier a acontecer, podemos acrescentar posteriormente mais vídeos com materiais então mais profundos, tá certo? Então, diz o texto que: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus está falando do templo. Ele disse que aquele templo a qual os discípulos estavam admirando viria abaixo, seria destruído. E os discípulos ficaram então encucados com essa afirmação de Jesus, e estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui que entra já a primeira objeção ao preterismo. Por quê? As pessoas vão dizer: nossa, você acredita que todo o texto se refira ao primeiro século, que tudo já se cumpriu? Mas os discípulos perguntaram a Jesus três coisas. Quando acontecerão essas coisas? Tudo bem, isso aqui é referente ao tempo, nós entendemos, isso aconteceu no ano 70. Mas os discípulos perguntaram a Jesus quando ele ia voltar e quando seria o fim do mundo. Como é que você diz que isso já se cumpriu? Jesus errou? Jesus não respondeu sobre isso? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender no texto são as palavras gregas utilizadas no texto. Isso faz uma confusão e impede que a gente interprete o texto de forma verdadeira, de forma fiel, tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é essa palavra vinda. O termo grego para vinda é parousia, certo? Então eles perguntaram para Jesus que sinal haveria da parousia. A parousia, o termo grego parousia, ele pode ser traduzido como manifestação, presença, vinda, chegada, advento. Então a palavra parousia não é sinônimo de segunda vinda ou de volta de Jesus. Eu vou mostrar o porquê que eu estou afirmando isso e vou mostrar na própria Bíblia que os discípulos não perguntaram para Jesus quando ele ia voltar, quando ele ia retornar. E a outra palavra é a palavra mundo. Aqui a palavra mundo é a palavra aion no grego. Temos três palavras no grego que são traduzidos para o português como mundo. A primeira palavra é a palavra aion. Aion significa período de tempo, era, né? A palavra oikoumene também é traduzida como mundo, mas ela tem uma ideia de região, ela tem uma ideia de local. Ela não significa o mundo inteiro, mas a terra habitada. Era os domínios do Império Romano, era chamada de oikoumene. A Bíblia vai mostrando isso também, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre essas três palavras gregas. Não vai ser agora. E a outra palavra que também é traduzida como mundo é a palavra cosmos, certo? A palavra cosmos. Cosmos significaria então uma ideia muito mais ampla. Não tanto,
porque a ideia que eles tinham, o conhecimento que eles tinham de mundo era muito limitado na época. Mas havia então essa palavra, o cosmos, para descrever a criação como um todo, o mundo como um todo, o mundo todo que era conhecido da época, né? Não só a terra habitada, uma região, mas tudo. Tá certo? Então essas três palavras causam confusão, e a palavra utilizada ali é a palavra aion. Então os discípulos não perguntaram a Jesus quando seria o fim do mundo. Primeiro, porque o judaísmo e o Antigo Testamento nunca ensinou essa ideia de do mundo ser destruído, o fim de mundo, mas sempre ensinou sobre o fim da era. E é sobre isso que eu quero falar. O primeiro ponto que eu quero abordar é a imaturidade daqueles discípulos. Os opositores do preterismo vão dizer então que tem três perguntas aí, e que uma pergunta se refere ao templo e as outras duas se referem ao retorno de Cristo. Eles vão afirmar que os discípulos perguntaram a Jesus quando ele retornaria. Mas isso é um absurdo. Os discípulos não tinham ideia ainda que Jesus iria morrer, ressuscitar, quanto mais um dia voltar para buscar a igreja ou arrebatar a igreja. Esse ensinamento de arrebatamento, de retorno de Cristo, ele veio pós-ressurreição. É óbvio que Jesus falou sobre a sua vinda durante o seu ministério. Sim, Jesus deu alguns pitacos. Jesus falou sobre a ressurreição no último dia, né? Que isso a gente acredita acontecerá no último dia, no retorno de Cristo, né? Então, ele falou, sim, ele falou. Mas o foco do seu ministério era voltado aos judeus, a pregação do reino aos judeus. Jesus envia os 12 à casa de Israel para que eles pregassem aos judeus. Depois ele comissiona mais 70 para pregar que o reino havia chegado. Isso seria de testemunho para aqueles judeus de que o reino realmente e de fato já havia chegado, o Messias havia chegado. Então, o primeiro ponto é que os discípulos não entendiam a natureza da ressurreição de Cristo. Eles ainda não compreendiam a ressurreição de Cristo. Eu quero ler um texto aqui com vocês, que eu preparei, né? Obviamente, deixa eu achar aqui. A imaturidade dos discípulos. Você vai poder encontrar isso lá no blog. O texto vai dizer, né? Vai ler o texto ali de Mateus 24. E o texto diz assim: muitos, ao estudarem esse texto, encontram na internet e em livros a informação de que esse texto é uma profecia sobre o retorno de Cristo. Eles alegam que aqueles discípulos perguntaram sobre 3 eventos. Um evento teria um cumprimento imediato e os outros 2 seriam um futuro distante, né? Então é aquilo que eu falei. A primeira pergunta seria sobre o templo e as outras 2 perguntas seriam referentes ao retorno de Cristo, como se aqueles discípulos tivessem ideia de que Jesus um dia ia voltar. Até aquele momento eles não tinham isso. Vamos lá. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus aproveita a passagem sigilosa pela Galileia para voltar a ensinar sobre o sofrimento da cruz e a ressurreição. Olha o que diz o texto. Jesus dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. O Evangelho diz que no versículo 32, eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Mateus registra o mesmo evento, mas acrescenta alguns detalhes. Lá em Mateus 17, 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, eles não compreenderam e ficaram com medo de interrogar. Não só isso, mas aquilo trouxe tristeza. Por que será? Será que eles estavam esperando um Messias que viesse morrer para sofrer? Se eles não tinham essa ideia ainda, como eles teriam ideia de que Jesus um dia ia retornar? Se eles nem tinham ideia que Jesus ia morrer. Vai esperando, presta atenção. Em outra ocasião, Jesus abordou a questão da morte e ressurreição, lá em Lucas 9, de 43 a 45. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens.
mas eles não entenderam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então, os discípulos não conseguiam conceber um Messias sofrendo. Para eles, Jesus era o rei político que iria vencer a opressão do Império Romano. Eles não aceitavam a ideia do sofrimento e da morte de cruz. Estavam tão fixados no sofrimento que não prestaram atenção ao fato que Jesus iria ressuscitar. Então eles não compreendiam a ressurreição de Jesus ainda. Viviam o entusiasmo de andar com o Messias político que não tinha em seus corações espaço para uma aceitação da morte na cruz. Isso seria um fracasso. Por isso tudo, não compreendiam as palavras de Jesus. Além de não compreenderem, tinha medo de interrogá-lo. Da outra vez que Jesus falou sobre o sofrimento, Pedro reprovou e foi repreendido severamente, lá em Marcos 8, 31 a 33. Provavelmente por isso ficaram com medo de reprovar as palavras com relação ao sofrimento. Não entenderam as palavras sobre o sofrimento e tiveram medo de interrogá-lo. Após a morte de Cristo, os evangelhos relatam que as mulheres foram ao sepulcro, mas não o acharam, mas viram 2 anjos. Lucas 24, 5 a 8 vai dizer assim: estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Podemos notar que aqueles discípulos estavam desesperados com a morte de seu Messias e estavam decepcionados, frustrados, pois não esperavam que Jesus viesse mesmo a morrer. Então eles não tinham ideia que Jesus viesse a morrer, a ressuscitar, quanto mais eles perguntariam para Jesus quando ele iria voltar. Isso é absurdo. Veja, Lucas registra a conversa entre 2 discípulos no caminho de Emaús com o próprio Jesus, mas eles não o reconheceram e desabafaram sobre as suas frustrações. O texto vai dizer, Lucas 24, de 15 a 28, diz assim: e aconteceu que, indo eles falando sobre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo o nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha a declaração deles. Mas agora, sobre tudo isto, é já o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava das Escrituras. Percebam aqui que aqueles discípulos ainda não haviam caído a ficha de que era necessário Jesus morrer. Jesus disse que várias vezes que era necessário ele morrer e ressuscitar. Jesus disse, mas eles não queriam acreditar, não queriam aceitar, não concebiam essa ideia. Temos no versículo 21 uma declaração de expectativa frustrada, e percebemos também que a incredulidade daqueles discípulos
em relação ao testemunho daquelas mulheres. Então eles dizem, olha, nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. Isso é uma demonstração de quê? De frustração. Ele está falando, a gente achava que ele era o Messias. A gente estava achando, a gente ficou empolgado, a gente estava achando que era, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles ouviram o relato daquelas mulheres dizendo que Jesus havia ressuscitado, mas eles não deram crédito. João registra que Pedro e outros discípulos, desapontados com a morte do seu Messias, resolveram voltar a pescar. Novamente, mais uma demonstração de expectativa frustrada. Diz o texto assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Os evangelhos relatam que somente após a ressurreição é que os discípulos puderam compreender as Escrituras. Não sei se vocês puderam perceber nesse texto de João, mas a declaração de Pedro, vou pescar, ou seja, ele estava desistindo, ele estava voltando atrás, ele estava desistindo de tudo aquilo que ele já estava crendo. Então ele estava crendo no Messias. Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles sabiam, eles estavam crendo que Jesus era o Messias, mas a morte de Jesus decepcionou eles. E numa declaração, vou pescar, ele demonstrou ali que estava voltando, estava desistindo de tudo. Então ali é um sinal de desistência, de frustração. Então somente os evangelhos mostram que eles só puderam compreender as Escrituras depois da ressurreição. Então perceba que lá no texto de Mateus capítulo 24, em nenhum momento aqueles discípulos perguntaram a Jesus quando ele retornaria. Preste atenção. Olha o que João diz aqui. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, em relação ao templo de Jerusalém. E tu o levantarás em 3 dias. João comenta o texto dizendo: mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus não estava se referindo ao templo de Jerusalém. Ele falou: derrubai este templo. Ele apontou para ele mesmo. Mas os judeus interpretaram como sendo o templo de Jerusalém. Mas ele falava do seu corpo. Olha o que o texto vai dizer. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isto e creram na Escritura e na palavra de que Jesus tinha dito. Outro texto de João vai dizer que Jesus já achou um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. No texto de João capítulo 20, versículo 9 vai dizer: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Não sabiam ainda que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Pergunta: se eles não sabiam que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos, como eles teriam ideia de que um dia Jesus retornaria? O texto continua. Se você quiser ler esse texto, está lá no blog. Eu posso deixar o link. O nome do artigo se chama, vamos ver aqui, A Imaturidade dos Discípulos. Você pode encontrar isso no blog. Então, o que eu estou mostrando é: aqueles discípulos não perguntaram sobre Jesus, sobre o retorno de Jesus. Aí você pode perguntar: bom, Mateus, se eles não perguntaram sobre a volta de Jesus, o retorno, o que é que eles perguntaram? Bom, vamos lá. Vamos ver o que aqueles discípulos perguntaram. Novamente, vamos ver sobre o termo. O termo grego usado aqui, que é traduzido por vinda, é parousia, que significa aparição, manifestação ou revelação. Os discípulos queriam saber quando o Mestre se revelaria ao mundo como rei e quando seria o fim dos tempos. Bom, aqueles discípulos não tinham ideia de que Jesus voltaria um dia
Eles não tinham ideia, porque eles nem compreendiam ainda a questão da ressurreição, morte e ressurreição. Então eles não compreendiam ainda que Jesus um dia ia voltar. Bom, se eles não sabiam ainda, o que é que eles perguntaram? Porque eles disseram: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Vinda aqui é a manifestação. Aqueles discípulos estavam perguntando a Jesus quando ele iria se manifestar. Que sinal haverá da sua manifestação? Por quê? Eles já estavam caminhando com Jesus há 3 anos e meio. Eles compreendiam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam nisso. Embora eles tivessem uma compreensão de reino equivocada, um reino político, um Messias político como Moisés, um Josué, um Davi. Eles tinham uma compreensão errada disso, sim, mas eles declaravam que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o Cristo, eles sabiam disso. Mas Jesus não havia se manifestado ainda. Então eles perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas em relação ao tempo? Que sinal haverá da sua vinda ou sua manifestação? Sabemos que tu és rei, que tu és o Messias, mas até agora o Senhor não se manifestou. Então essa era a pergunta daqueles discípulos. E eles continuam: e do fim do mundo? Bom, sabemos que aqui o mundo não é cosmos, é aion. Aqueles discípulos perguntaram sobre o fim da era, o fim de um período de tempo. Eles perguntaram isso por causa da mentalidade que eles já tinham. Aqueles discípulos que viviam no primeiro século, eles conheciam os escritos de Daniel. E Daniel falava sobre um fim de tempo, um fim dos últimos dias. Os profetas anunciam os últimos dias. Então eles perguntaram, essa dúvida passou na cabeça deles: quando será a tua manifestação e o fim da era? Então em nenhum momento esse texto se refere à segunda vinda de Cristo, ao retorno de Cristo. Isso tudo se cumpriu no ano 70, eu já falei isso, estou repetindo. Então aqueles discípulos perguntaram sobre a manifestação, quando Jesus ia se manifestar e quando seria o fim da era. Eles perguntam quando seria o fim da era por causa dos próprios judeus. Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, ele inauguraria o reino e inauguraria a nova era messiânica. Então eles perguntaram para Jesus quando seria o fim da era, porque eles sabiam que haveria um fim da era, não um fim de mundo, fim do mundo, destruir o cosmos, não, mas um fim de um período de tempo. Quando o Messias vier, ele inauguraria o reino de Deus. Quando o Messias vier, ele vai inaugurar a nova era messiânica. Então, por isso que aqueles discípulos perguntaram. E Jesus respondeu quando seria o fim da era. Seria em 70. Jesus respondeu quando ele se manifestaria com poder. Foi em 70. Jesus disse lá no versículo 34, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então todo o versículo, todo o capítulo se cumpriu sim no primeiro século. Mas antes, só para terminar, eu quero ler aqui então o tempo do fim. O que os discípulos queriam saber sobre a consumação do século, ou o fim do mundo, ou o fim dos tempos. Todos os futuristas e dispensacionalistas, ao lerem a passagem de Mateus 24, versículo 3, observam que os discípulos estavam confusos em associar a vinda de Jesus com o fim da era mosaica na destruição do templo. Jesus havia falado já algumas vezes antes desse sermão profético sobre a sua vinda em juízo. Ele fala sobre vinda em juízo contra Jerusalém. Jesus havia falado isso, mas nesse capítulo Jesus faz então um sermão escatológico completo, né? Esse é um dos questionamentos feitos pela tradição religiosa há muito tempo. Mas ao olhar criticamente o verso seguinte, a linha contextual, observamos que os discípulos estão, na verdade, ligando os acontecimentos em um único evento. Veja que Jesus, ao responder aos discípulos, ele faz uma abordagem na resposta sobre este único evento. Vamos então examinar hermeneuticamente o texto e entender melhor essa questão. Os judeus do tempo de Jesus entendiam muito bem a frase consumação do século. Se referia à velha aliança de Moisés e os profetas, e a era por vir como um novo pacto, ou a idade messiânica. Então, os discípulos estavam familiarizados com essa ideia. Por quê? No livro de Daniel, a consumação dos principais eventos escatológicos podem ser encontrados no capítulo 7,
9 e 12. Daniel tem visões escatológicas sobre os últimos tempos, o fim dos tempos, os últimos dias. Nessas visões, encontramos a desolação do templo, a tribulação, a vinda do Filho do Homem com a chegada do reino a ter lugar quando a cidade e o templo tivessem sido destruídos, ou quando o poder do povo santo seria completamente destruído. Todas essas coisas, não algumas delas, seriam cumpridas em conjunto. Em Mateus 13, 39 a 43 e 51, Jesus ensinou que um julgamento teria no final da antiga aliança. Jesus especificamente pergunta se eles entenderam sobre aquela era, ensinando sobre o momento da presente colheita no final da sua era. Eles enfaticamente responderam que sim. Então Jesus faz aquela parábola, do joio e do trigo, que no fim da era haveria então um juízo. Então eles entenderam o que seria fim da era. Por isso eles perguntaram para Jesus quando seria o fim da era. Quando Jesus falou que o templo seria destruído, eles perguntam para Jesus quando ele se manifestaria e quando seria o fim da era. Jesus já tinha lhes ensinado também que todo o sangue do justo Abel seria vingado quando o templo viesse sido destruído em sua geração. Lá em Mateus versículo 23. Se você quiser entender Mateus 24, você vai ter que ler Mateus 23 também. Assim, antes mesmo de chegar em Mateus 24, os discípulos poderiam de fato ter discernido a partir dos profetas como Daniel e Isaías que todos os eventos escatológicos seriam cumpridos quando o templo estivesse destruído. Eu não vou ler todo o texto, mas a ideia central é o seguinte: aqueles discípulos entenderam de certa forma um pouco e ligaram os assuntos. Quando aqueles discípulos ouviram Jesus falar sobre o templo, que o templo seria destruído, eles associaram os assuntos, pois Daniel já havia falado sobre a destruição do templo e outros profetas. Você vai poder encontrar Jesus mesmo falando isso durante seu ministério. Jesus fala sobre a sua vinda e que alguns que aqui estiverem não passarão pela morte antes que vejam o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, o reino de Deus vindo com poder e ele retribuindo a cada um segundo as suas obras. Isso está lá em Mateus 16, no final, nos últimos versículos. Então Jesus já tinha falado sobre sua vinda, mas essa vinda seria uma vinda que seria enquanto aqueles discípulos estivessem vivos. Jesus falou então da vingança que viria sobre aquela geração por causa do sangue dos profetas. Então, quando aqueles discípulos ouvem Jesus falando sobre a destruição do templo, eles perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quando o Senhor vai se manifestar? Quando será o fim da era? E Jesus responde: essas três perguntas acontecem em um mesmo evento, a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, esse foi o texto e as três perguntas dos discípulos sobre o versículo 3. Tá certo? Eu espero ter abordado, então, tudo o que foi possível. Obviamente, se vier a ter mais coisa a ser abordada, eu farei novos vídeos com novos materiais, tá certo? Não esqueça de curtir o vídeo, curta a nossa página no Facebook, visite o nosso blog, visite o site da revistacristã.org, tá certo? Então, estude conosco, faça uma revolução escatológica. Um grande abraço.